Está no ar mais uma edição do Conexão Cidadã. Se no passado somente adultos tinham acesso a telefones celulares, cada vez mais se vê. Basta olhar ao redor para perceber que a tecnologia de smartphones e tablets está na palma da mão de crianças e adolescentes com cada vez mais facilidade. Mas dentre todos os recursos, muitas vezes utilizados até no próprio aprendizado da meninada, existe uma portinha perigosa por onde se acessa um universo onde nem todo mundo consegue navegar em segurança: as redes sociais. Como anda a saúde mental dos meninos e meninas que acessam excessivamente as redes sociais? Quais as responsabilidades das famílias e das escolas? Quais os riscos e como podemos proteger a nossa turminha? Esse é o tema destaque da edição de hoje. O defensor público Thales Pereira vai aprofundar a análise sobre esse assunto no quadro Hora da Redação, o olhar da Defensoria. No quadro Transformando Vidas, vamos ver a história de um homem que foi apontado injustamente como o autor de um crime que ele não cometeu. Vamos ver o que é o reconhecimento falso baseado no fenômeno das falsas memórias. O defensor Thales Pereira atuou nesse caso e conta mais pra gente. Já no quadro Se Liga na Lei, ele vai responder a dúvidas sobre os seus direitos. Aqui você já sabe, a nossa conexão com a cidadania sempre começa com algo para lhe inspirar. Vem aí chegando mais um episódio do quadro Defensoria Transformando Vidas. A gente vê nos filmes e muita gente tende a acreditar que isso só existe no cinema, mas ao contrário do que muitos imaginam, quando se fala em falso reconhecimento baseado em falsas memórias, na verdade é a vida que inspira a arte. São inúmeros casos assim no mundo inteiro. Sem evidências concretas, relatos, depoimentos acabam sendo as únicas peças de muitos processos. Tudo se torna ainda mais difícil quando a pessoa apontada como suspeita pelo crime que ela não cometeu não consegue reunir provas que possam garantir que ela realmente é inocente. Aqui em São Luís, uma atuação bem-sucedida da Defensoria Pública conseguiu marcar para sempre a história de vida de um homem apontado por um crime que ele não teria como cometer. Tu reconhece algum dos acusados aqui como a pessoa que atirou no senhor? Conheço. No momento eu não vi ele. No momento quem viu foi minha esposa e os vizinhos que estavam ao redor na hora. O senhor reconhece ele da delegacia? Pessoas que conheceram ele, reconheceram ele e me falaram. Só tem como olhar pra ele pra ter certeza absoluta. Eu conheço, ele tava até de boné no dia. Estes são depoimentos reais. Uma pessoa é vítima de um crime grave, uma tentativa de homicídio. A outra é testemunha. As falas são tão convincentes que é difícil para um leigo ou até mesmo para um profissional da justiça duvidar, desconfiar de que elas não retratem a realidade. You're under arrest for the murder of Katarina Brown. Are you out of your mind? We find the defendant guilty, Your Honor. Na ficção, o que não falta é cena como esta. Diversos filmes e séries já retrataram como uma pessoa inocente acaba sendo acusada e reconhecida por um crime que ela não cometeu. Sem conseguir reunir provas que anulem a suspeita, muita gente acaba mesmo condenada. Isso seria exatamente o que aconteceria com um homem aqui na capital maranhense, bem pouco tempo atrás. Apontado como principal suspeito de ter disparado tiros contra uma pessoa, ele foi reconhecido por foto meses depois pela vítima e por uma testemunha. Aquelas lá do início só tinha um detalhe: esse homem estava preso na data da tentativa de homicídio. Ele cumpria pena por um crime menos grave e estava prestes a conquistar a progressão de pena, ou seja, passar para o regime semiaberto, terminar de cumprir a pena e então voltar ao convívio social. A família do acusado buscou a ajuda da Defensoria Pública, que conseguiu comprovar a inocência dele com provas obtidas no prontuário carcerário e em outros documentos da administração penitenciária. Nós defendemos pessoas hipossuficientes economicamente, pessoas que realmente têm uma vida mais informal. Então, a partir do momento que a pessoa não consegue produzir uma prova,
não usa cartão de crédito, não dirige um carro, não assina um ponto eletrônico, é muito difícil ela comprovar que ela estava em tal e qual lugar em determinado momento. Ela consegue através de outras testemunhas. Esse meu réu, ele teve a sorte, né, de estar preso no dia do fato. Mas afinal, o que levou estas duas pessoas a apontarem como principal suspeito de um crime uma pessoa que nem sequer estava em liberdade? A resposta? Um fenômeno mais comum do que se imagina: o falso reconhecimento, motivado por falsas memórias. Falsas memórias são criadas pela mente humana com certa frequência, alimentadas quase sempre por informações que chegam em meio ao trauma sofrido e contaminam as lembranças reais sobre o que de fato aconteceu. Essas memórias equivocadas são uma das principais causas de erros judiciários. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, um levantamento do projeto Innocence, idealizado para libertar inocentes da prisão, revelou que em 69% das condenações revertidas a partir do exame de DNA, o erro judiciário foi motivado pelo falso reconhecimento. O nosso Código de Processo Penal, ele segue uma linha bem razoável para você poder reconhecer algum autor de um delito. Primeiro, o reconhecedor, ele tem que descrever a pessoa a ser reconhecida, e essa pessoa a ser reconhecida tem que ser trazida de forma pessoal, ou seja, não deve ser por fotografia, colocada ao lado de pessoas semelhantes, a fim de que o reconhecedor consiga distingui-la dos demais. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça recentemente proferiu uma decisão limitando, né, a utilização do reconhecimento fotográfico quando não seguido dessas formalidades importantíssimas. O desejo de justiça não deve ser satisfeito com a prisão de inocentes. Pense nisso. Que história, hein, meus amigos? Bom, aqui ao meu lado eu tenho hoje a alegria de receber o defensor público Thales Pereira, que teve uma atuação efetiva nesse caso e agora vai conversar mais com a gente sobre isso. Então, primeiro, antes de tudo, seja bem-vindo ao Conexão Cidadã, defensor. Obrigado, Dalva. É um prazer estar aqui com você. E é um tema muito importante para a gente discutir, né, e mostrar para a sociedade como é que funciona, né, a questão das falsas memórias no processo penal. Então, a gente já vai começar conversando perguntando se isso é tão comum quanto a gente imagina que seja, tendo em vista o que aconteceu com esse personagem, essa pessoa da nossa história. O que as estatísticas revelam, defensor? Dalva, infelizmente o nosso processo penal ele é cercado de incertezas em relação à questão da prova, né? A memória humana ela é extremamente falha e em situações de estresse, situação de perigo, a gente não lembra dos detalhes como nós achamos que realmente lembramos. E o que acontece? Qual é a estrutura do nosso processo penal? Você tem a acusação do Ministério Público, a acusação se baseia em determinadas provas. O problema é que hoje, no Brasil, majoritariamente essas provas são relatos testemunhais ou relatos das vítimas. E qual é o problema aí? De modo frequente, as únicas provas são essas. E aí nós não temos aquela certeza, aquela convicção necessária para condenar uma pessoa apenas com base em relatos falsos, né, possivelmente falsos, da memória. Defensor, então, com base nisso, se a vítima tem um relato muito forte e se por acaso a pessoa apontada por ela como suspeita tem a pele negra, como boa parte hoje das pessoas que estão nos presídios também tem, isso revela um viés racial nesses relatos? Olha, qual é a questão, né? A memória falha, então a memória é suscetível a inúmeras pressões sociais em que nós vivemos. Então existe um viés racial muito forte na questão do reconhecimento. Pessoas de pele negra, pessoas negras, elas são, não só porque são mais alvos mais frequentes, né, do sistema penal, mas também por causa de toda a carga negativa associada a essas pessoas, acabam sendo mais
vítimas de reconhecimentos inadequados, né, de reconhecimentos falsos. E hoje, por exemplo, o Projeto Inocência, que tem uma versão aqui no Brasil e tem também, mas se originou nos Estados Unidos, ela mostra que a grande maioria das condenações errôneas se origina de reconhecimentos falsos pelas vítimas, e o viés racial está muito presente nessas situações. Isso já começou a ser modificado por algo, alguma lei, alguma determinação, por exemplo, obrigando que nas delegacias o reconhecimento se dê de uma maneira mais eficaz? Olha, essa questão das formalidades do reconhecimento pessoal, do reconhecimento da pessoa, existe uma lei, né? O nosso Código de Processo Penal, ele estabelece as diretrizes para esse ato. O que é o correto? Você colocar o suspeito ao lado de pessoas semelhantes, e o reconhecedor, antes dele indicar quem seria o suspeito, ele deveria descrever essa pessoa e depois proceder à indicação. Mas o que acontece? Durante muito tempo houve bastante discussão a respeito de se essas formalidades eram obrigatórias ou não eram, se gerava alguma nulidade, ou seja, alguma falha no processo caso não fossem seguidos. Então, por muito tempo, ela teve um caráter apenas de recomendação, certo? Ou seja, quando era possível fazer, era feito. E na maioria dos casos não é feito, né? Só que recentemente o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele determinou que, caso esse reconhecimento não seja realizado conforme essas formalidades, há sim uma nulidade processual. Por quê? Porque o efeito para você confirmar a acusação de forma errada é muito forte. É muito fácil você condenar alguém de forma inadequada a partir de um reconhecimento feito sem essas formalidades. Recentemente a gente viu aqui no Brasil algo que demonstra tudo isso que a gente está conversando aqui, com o roubo, o furto daquela moto elétrica no Rio de Janeiro, em que a pessoa que tinha sido apontada não tinha sido de fato a autora do furto, e na verdade a autora do furto era um homem de pele branca. Isso é muito simbólico, não é, defensor? Com certeza, Dalva, porque como eu falei, como o viés racial está muito presente, o que acontece? Você vai ter mais suspeitos negros, você vai ter uma indicação que é mais fácil de ser feita pelo reconhecedor de uma pessoa negra, e você vai ter, ou seja, você vai ter mais reconhecimentos feitos errado em relação a pessoas negras. Algo que me vem é o seguinte: você já tem uma larga experiência como defensor público e atua no tribunal do júri. É preciso ter essa bagagem, essa experiência para se deparar com uma situação como essa e desconfiar que, opa, tem algo errado aqui, ou o caso em questão que a gente exibiu aqui no Conexão Cidadã, de fato, ele era um ponto fora da curva, tinha uma diferença muito grande dos demais. Olha, para você entender essa questão, basta duas coisas. Você ter bom senso e você ver o que você faz na sua vida pessoal, porque a lei não é diferente do nosso bom senso na vida real. Quando você tem alguma pessoa acusada de alguma coisa, na sua vida pessoal, você não vai acusar ninguém sem prova. Você vai procurar quem foi que viu, o que aconteceu, quem disse, o que você diz a respeito. E a lei segue a mesma coisa. Então, às vezes, os julgadores, os acusadores, as pessoas de modo geral, têm que botar de lado aquela vontade de acusar a todo custo e dar uma respirada, dar um passo para trás e falar: essa pessoa que realmente fez isso, e se ela estiver falando a verdade? E a segunda questão é, a gente não pode ter uma fé absoluta na memória de outra pessoa, principalmente se essa pessoa é a vítima. Porque nem sempre, ainda que involuntariamente, ela pode não estar falando, né, a verdade ou o que realmente aconteceu. Às vezes a pressão para você não deixar um crime impune é tão forte que a pessoa, mesmo sem ter a certeza que está reconhecendo alguém, ela aponta: não, foi ele. Que é achar um culpado para aliviar aquela dor. Para aliviar aquela dor, exatamente.
Muito interessante esse papo. A gente poderia falar mais muito tempo aqui sobre esse assunto. É interessante que as pessoas saibam. Agora, importante para fechar o bloco é, se alguém se perceber numa situação semelhante, basta procurar a Defensoria Pública para ter ali ajuda, auxílio, desde que, claro, se encaixe no perfil de assistido, não é, defensor? Exatamente. A Defensoria Pública está sempre à disposição, né, dos cidadãos que precisam dela, nas comarcas em que ela foi implantada. E, de modo geral, a defesa criminal, feita por advogados, defensores públicos, deve ser conhecida e se deve confiar nela também. O que a gente vê muitas vezes é uma desconfiança exacerbada na defesa. E é uma cultura que nós precisamos superar. Que ótimo, muito obrigada. Agora a gente vai continuar aqui com o defensor Thales Pereira, porque na sequência vem aí chegando a hora da redação com o olhar da Defensoria. Depressão, ansiedade, insônia, isolamento. Esses são apenas alguns dos sintomas mais relatados por jovens usuários das mídias sociais na internet. Especialistas são categóricos, unânimes ao afirmar que o excesso de uso dessas mídias digitais, as redes sociais, realmente prejudica o desenvolvimento. É que quanto menor a capacidade crítica, maior a vulnerabilidade a essas influências. Bom, nesse bloco, o defensor público Thales Pereira vai dar ideias de argumentos que podem ser utilizados em uma redação, caso o tema seja exatamente esse: o uso das redes sociais, das mídias digitais e a saúde mental dos jovens, dos adolescentes. Então, defensor, eu já vou sair de cena e agora a palavra é sua. Muito obrigado, Dalva. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito relevante atualmente, que é a questão das redes sociais e a saúde mental dos jovens. Esse assunto ele é muito relevante neste momento por duas razões. A primeira é o contexto pandêmico que nós estamos vivendo, que faz com que nós nos afastemos do convívio presencial e passemos a utilizar de forma mais intensa as redes sociais para estarmos sempre em comunicação, né, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos. E também, por outro lado, algumas situações muito trágicas, né, que aconteceram recentemente, que eu posso falar da última, que foi o suicídio de um jovem em decorrência de bullying homofóbico sofrido em uma rede social. Então, é urgente que nós tratemos esse tema e vamos ver aqui alguns pontos, tá bom? Primeiro, a gente fala muito de saúde mental atualmente, saúde mental isso, saúde mental aquilo, mas afinal, o que é saúde mental, certo? Esse termo é conceituado, né, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em documentos oficiais, como o bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a sociedade. Então, saúde mental é esse bem-estar mental completo que faz com que a pessoa se torne, né, continue funcional para lidar com seus problemas diários e contribuir para a sociedade. E por muito tempo, essa questão da saúde mental, ela ficou sempre, foi muito tratada apenas de forma reativa. A pessoa fica doente, a pessoa tem algum transtorno, aí é tratada, aí recebe alguma medicação, aí vai na consulta. Só que nos últimos tempos, a saúde mental vem sendo abordada de modo preventivo. É prevenir que a pessoa não fique doente ou não tenha transtornos, né? Então, hoje a saúde mental tem um foco muito preventivo. E o que as redes sociais têm a ver com isso, gente? As redes sociais também é outro termo que a gente utiliza muito, mas só para relembrar, a gente fala muito de rede social, mas a gente também tem que buscar um conceito, né? As chamadas redes sociais virtuais, elas são estruturas que permitem o relacionamento entre pessoas de modo não presencial, através da internet. Elas surgiram na década de 90, né, com o advento da internet, e se popularizaram como uma forma de comunicação à distância, uma comunicação variada.
que possui, né, que possibilita o compartilhamento de rotinas de vida pessoal, informações de interesse público e diversos tipos de mídias. Alguns exemplos de redes sociais são, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Exemplos de redes sociais de modo geral, numa acepção, né, num conceito amplo. Agora, o problema é o seguinte, pessoal: as redes sociais, se por um lado elas democratizaram, né, a comunicação entre as pessoas, por outro lado, não necessariamente a informação que é transmitida nela é de qualidade e não necessariamente os seus impactos sobre as pessoas são positivos, certo? Existem muitos problemas associados ao uso das redes sociais. Isso decorre da seguinte questão: na realidade, especialistas vêm afirmando que o uso inadequado de redes sociais é capaz de causar impactos negativos, né? Que tipo de impactos sobre a saúde mental? Transtornos e doenças como a depressão, ansiedade, baixa autoestima, estresse, certo? Mas por que isso acontece, né? Eu vou apresentar algumas problemáticas, né, relativas ao uso inadequado de redes sociais para a gente compreender o que realmente, o que causa esses impactos negativos. A primeira questão é a seguinte: redes sociais podem facilitar a superficialidade das relações pessoais e dos valores, certo? O que é essa superficialidade? Eu vou lembrar do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, já falecido, que ele fala o seguinte, que nós vivemos na era da modernidade líquida. O que é essa liquidez? É a fragilidade, é a superficialidade das relações, né, e dos valores modernos, em que nós superamos, em que a nossa sociedade atual superou a força da tradição, mas não trouxe algo sólido para nos guiar, certo? Para guiar as nossas ações, os nossos valores, as nossas atitudes. E o que acontece? Essa fragilidade, essa superficialidade, ela acaba deixando um vazio existencial nas pessoas. Então, por exemplo, na temática que a gente está tratando aqui, muitas vezes a gente é levado a substituir relações afetivas reais, relações saudáveis, por likes, por visualizações, por números de curtidas nas redes sociais e acabamos substituindo, né, realmente o nosso afeto pessoal e presencial por essas manifestações que são superficiais nas redes. Todos nós gostamos de elogios, de reconhecimento, mas a partir do momento que a gente pauta a nossa vida, né, com esse objetivo, isso já não é saudável. Isso inclui a necessidade, inclusive, principalmente para os jovens, essa necessidade de se enquadrar em determinados padrões de vida, padrões de imagem, padrões de consumo que são espelhados nas redes sociais. E quando o jovem não consegue se enquadrar nesse ideal perfeito, né, nessa imagem que é vendida, ele acaba sofrendo com ansiedade, com angústia e até depressão. A segunda problemática é o chamado cyberbullying. O cyberbullying, gente, é a conduta de assediar, de ameaçar, de agredir ou de depreciar a vítima por meios virtuais. Esse tipo de agressão é capaz de minar a autoconfiança, a autoestima das pessoas que se veem privadas da liberdade de manifestar, né, a sua personalidade, as suas ideias, as suas ações nas redes, por medo, por receio desses ataques. E como todo valentão, esse tipo de agressor também se vale da atuação em grupo, né, do ataque em grupo, e se sente encorajado pelo anonimato das redes sociais. Um outro problema ligado também à questão do cyberbullying é o discurso de ódio, né? Nós sabemos que as redes sociais, como eu falei aqui, transmitem, né, possibilitam a transmissão de informações variadas. Só que parte dessas informações também pode ser o discurso de ódio. O que é isso, gente? É quando a rede social ela é usada como veículo para a transmissão de preconceitos, de ideias contra minorias, de ideias racistas, machistas, homofóbicas, xenofóbicas e por aí vai. Outra problemática, ele tem a ver, aí já não é a questão de ataque, é a questão
do uso excessivo pelos jovens das redes sociais. Isso também pode afetar a saúde mental, certo? Nós sabemos que as redes sociais são fonte de lazer e de informação, isso é normal. O problema é quando esse uso da rede social ele acaba sendo tão intenso, tão prolongado, que ele se torna disfuncional. O que é isso? Quando ele afeta a capacidade do jovem de viver a vida real offline, de trabalhar, de realmente descansar ou de ter outras formas de lazer, né, que não seja ficar na rede. Esse uso excessivo, ele se caracteriza como uma forma de vício, é realmente um vício no uso da rede social. E pode também se manifestar pelo medo, né, pela ansiedade da pessoa, do jovem, não poder ficar do lado de fora, né, não poder ficar de fora das tendências do momento, das informações do momento, das notícias do momento, e isso acaba gerando uma ansiedade muito grande e pode gerar até um quadro de depressão, especialmente assim nesse contexto pandêmico que a gente está vivendo. E aí vem uma pergunta, né? Como que o jovem pode se proteger disso? A principal forma, gente, de se proteger do mau uso das redes sociais é ter a consciência de que elas são uma fonte, elas são uma ferramenta de informação, de socialização e de lazer. Porém, as redes sociais não substituem as relações da vida real offline, da vida concreta presencial. O jovem ele tem que entender, né, que as pessoas nas redes sociais escolhem o melhor de si para projetar. Aquela imagem é uma imagem escolhida, aquelas imagens de sucesso, aquelas imagens de beleza são escolhidas, são projetadas de forma a mostrar apenas aquela superficialidade. Aquilo não é a vida, vamos dizer, a vida real. Por isso, gente, é não esquecer que os likes não são necessariamente uma forma de afeto. Curtidas, visualizações, comentários, né, no TikTok, no Instagram, não são necessariamente uma forma de afeto real. Então o jovem ele nunca pode perder de vista que ele deve aprender a utilizar as redes sociais para que as redes sociais não o utilizem, certo? Como uma forma de um instrumento para aumentar o consumo, um instrumento apenas de venda. É um uso inteligente da rede social. E os pais irresponsáveis têm um papel essencial também. Eles sempre devem estar atentos, né, no conteúdo que o jovem acaba observando, consumindo na rede social. E eles têm que compreender esse mundo virtual novo. Tem que dialogar, tem que entender como é que funciona. Não basta apenas olhar de fora. E por fim, gente, quando as redes sociais, quando o jovem for vítima ou testemunhar algum tipo de crime acontecendo, ou for vítima de alguma violência, ou tiver algum problema que afete de fato a sua saúde mental, é procurar a rede de apoio especializada. A saúde mental pode ser tratada através de psicólogos, por exemplo. E quando se tratar de alguma questão mais jurídica, de um crime, por exemplo, nós temos as delegacias de crimes virtuais, nós temos os canais de denúncias como o safernet.com e nós temos as instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário para poder proteger, né, tutelar os direitos nessa nova era virtual. Então, pessoal, eu espero que a gente tenha tratado desse tema aqui, embora o tempo não seja longo, mas que provoque alguma reflexão para vocês. E eu desejo a maior sorte do mundo na sua redação do Enem. Viu, pessoal? Se cuidem. Excelente essa abordagem, uma super aula aqui para lhe ajudar na redação. Agora a gente já vai se aproximando do finzinho do programa, vem aí chegando o Se Liga na Lei. Finzinho do programa, você já sabe, é hora de ter os seus direitos esclarecidos. A gente tem as perguntinhas aqui que chegam costumeiramente à defensoria e eu vou lhe fazer para a gente dividir com as pessoas esse conhecimento. Primeira pergunta, aquela pessoa que tem a pensão alimentícia a receber do pai do filho e essa pensão é paga a retalhos, ela precisa esperar 3 meses para entrar com pedido de execução, defensor?
Dalva, isso é uma questão muito comum, né, quando eu atuava nessa área civil, e a questão era mais ou menos o seguinte: a pessoa recebia, né, a sua pensão mês sim, mês não, passava 2 meses sem, aí pagava os 2 meses, só que faltava o terceiro. Isso era muito comum, e o questionamento muito comum era justamente esse: se eu preciso aguardar 3 meses para executar essa pensão de alimentos, né? E a resposta é: não, você não precisa. Atrasou, você pode entrar com ação em favor do seu filho, da sua filha, se você já tiver, claro, o título fixando os alimentos. O que é esse título, né? O acordo de alimentos ou a sentença judicial fixando esse valor. E a execução é simples, é determinado o pagamento sob pena de prisão e, na maioria das vezes, é efetivada, né, essa prestação essencial para o menor. Porque é uma coisa que a gente tem visto acontecer com frequência, é o medo desse homem ser preso por causa da pensão. Eles já viram, os homens de um modo geral que são pais, já viram que sim, a prisão ela acontece, não fica impune a falta da pensão, não é, defensor? Exatamente. Vamos aqui para a segunda perguntinha, e aí a gente já vai falar sobre outro aspecto do direito, que é o direito das pessoas que estão cumprindo pena. A pessoa acabou de ser presa e aí de repente foi condenada a um regime fechado, 8, 10 anos. Como se dá a progressão desse regime para que essa pessoa daqui a pouco consiga sair do presídio, trabalhar, fazer alguma renda? O que acontece? Quando a pessoa é presa, ela é presa sob determinado regime de prisão, certo? Aqui no Brasil nós temos 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado é aquele, o clássico, a pessoa está na prisão e, enfim, não pode sair. No regime semiaberto, existe a possibilidade de trabalho externo. Ele trabalha fora e pode ser recolhido ao estabelecimento prisional ao fim do dia. E o regime aberto é o que possibilita uma maior liberdade, né, do custodiado, fundada na questão da sua autorresponsabilidade, principalmente. Então, o que acontece? A pena ela é paga de modo progressivo. Você começa no fechado, passa um tempo, você vai para o semiaberto, passa um tempo, você vai para o aberto. Se o prisioneiro não cometer alguma falta grave, ou tiver algum outro fato, como alguma condenação a mais, que faça o regime regredir, certo? Então, o que acontece? Essa pessoa que perguntou, ela deve ou procurar um advogado ou procurar a Defensoria Pública no núcleo de execução penal, para que seja visto qual é de fato a quantidade de pena dela e sejam feitos os cálculos, né, para saber em quanto tempo essa pessoa vai ter a progressão de regime, que pode eventualmente ser acelerada através do que a gente chama de remissão da pena, através de atividades de trabalho e estudo. E também levando em conta o comportamento dessa pessoa no ambiente carcerário. Exatamente. Muito bem, a gente tem aqui no Maranhão até alguns exemplos. Na Defensoria existe uma parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os móveis e a mão de obra utilizada para a construção dos econúcleos ela é oriunda desse trabalho feito por pessoas que estão no cárcere. Então é um exemplo de como trabalhar em prol da sua liberdade mais facilmente ou mais rapidamente, melhor dizendo. Então, defensor, chegamos aqui à última perguntinha. E aí a gente já vem para a área de família. A pessoa estava casada, se divorciou, disse que fez algumas melhorias na casa que já era do marido, mas que efetivamente injetou dinheiro em algumas reformas, mobília, e agora ela quer saber se tem direito a alguma coisa nessa separação, nesse divórcio. Sim, é muito comum essa seguinte situação: o marido ou a esposa já tem um imóvel, aí eles se casam, passam um tempo juntos, se casam, entram em união estável, passam um tempo juntos e se separam. E durante esse tempo houve algum tipo de melhoria nesse imóvel, acréscimo de quarto, reforma e tal. Então a regra é a seguinte: todo patrimônio que é agregado ao casal durante esse tempo que eles estão juntos tem que ser dividido, certo? Então, nesse caso, essa pessoa ela faz jus ao valor, né, referente às benfeitorias do imóvel, ou seja, o valor que foi agregado a esse imóvel, ainda que esse imóvel fosse só do outro cônjuge, do outro companheiro, antes do início desse relacionamento.
Bom, excelente. Ficou aqui então o esclarecimento para essa dúvida. Nós agradecemos demais a sua presença, a sua participação aqui no Conexão Cidadã. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Davison. Sempre um prazer, né, poder contribuir aqui para o programa e para a Defensoria. E então, você gostou do nosso programa? Participe, mande a sua sugestão, seu elogio para o e-mail do programa conexãocidadã.dpma@gmail.com. Nós também estamos nas redes sociais, é só seguir @DefensoriaMA. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!